Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos saber como que ficou o pagamento para o mercado do leite, para o produtor do leite, na verdade, nesse mês de novembro, referente ao produto captado no mês de outubro. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Letícia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas. Jéssica, então a gente tem esse pagamento do mês de novembro, referente ao leite captado em outubro. Tivemos mais uma quedinha aí que a gente já vem observando esse movimento pelo menos desde setembro, né, do pagamento de setembro. O que tem acontecido, o que tem dado essa continuidade nas quedas, né? Relação de oferta e demanda, o que está mais desbalanceado nesse momento? Como você falou, desde setembro a gente tem essas quedas, já são 3 meses consecutivos de queda, né? Agosto a gente atingiu aquele pico no pagamento e agora vem recuando sucessivamente. Esses recuos se dão majoritariamente por conta da oferta que tem melhorado. Olhando os dados, principalmente do IBGE, que são os dados oficiais, né? O terceiro trimestre teve uma captação relativamente melhor quando a gente compara com o segundo trimestre, o primeiro trimestre desse ano. Ainda um pouco menor, né, que no ano passado, mesmo período do ano passado, mas melhorou. Então, isso fez com que os preços recuassem. Além dessa questão da captação melhorando no mercado interno, a gente teve uma internalização de produtos lácteos muito forte nos últimos 2, 3 meses. Olhando a média aí de 2017 para cá, por exemplo, a gente internalizava mensalmente de 12 a 14 mil toneladas de produtos lácteos. E aí agora, setembro, esse número totalizou 25 mil toneladas. Agora, novembro, deu 19 mil toneladas quase. Então, essa internalização tem ajudado a balancear a questão da oferta dentro do mercado aqui interno no Brasil. E esse movimento de internalização foi motivado por esse pico que a gente viu lá em agosto, Jéssica, que a gente viu leite a R$ 10 a caixinha no supermercado, a mídia convencional, né, escrachando aí o produtor do leite, achando que o produtor estava ali ganhando rios de dinheiro, gente. Não estava, né? Não estava, definitivamente. Assim, o preço pago ao produtor estava melhorando, obviamente. Mas Isso os foi custos de repassado para o produção varejo, mas também, foi né? repassado em margens muito grandes, né? Então, a gente via margens de 40%, olhando o varejo, comparando com o preço no atacado, né? O pessoal falando que o produtor estava ganhando rios de dinheiro, quando na verdade não estava, né? A margem, olhando a questão de custo de produção muito alto, esse aumento veio para poder manter os produtores na atividade, né? Porque com esses custos de produção muito altos, o produtor estava querendo sair, estava querendo desistir, né? E, Jéssica, por falar em custos de produção, nesse mês de novembro, né, relativo ao pagamento nesse mês de novembro, a gente vê aí esse pagamento recuando, né? Então, o preço ficou com uma média que vocês fazem aí em 18 estados brasileiros, né? Consultando esses valores, ficou em R$ 2,54, uma diminuição de 1,8%. Mas quando a gente olha para os custos de produção, eles ficaram ali praticamente estáveis, né? Teve uma levíssima queda de 0,8%. Então, como é que fica a questão da margem do produtor nesse momento em que a gente vê o preço pago caindo mais, né, em maior proporção do que o custo de produção? A questão da margem recuou na comparação mensal 1,5 pontos percentuais. Esse custo de produção veio com uma queda aí bem singela, né, vamos dizer assim, puxada principalmente pela questão dos fertilizantes e de suplementos minerais e um pouquinho ali da questão da alimentação concentrada proteica, né? A farelo de soja deu uma recuada, então puxou um pouquinho para baixo a alimentação também. Mas a margem do produtor foi um pouco prejudicada. E o que a gente pode esperar, Jéssica, agora para o mês de dezembro, para a virada de janeiro? A gente sabe que janeiro é um mês um pouco mais complicadinho, férias escolares, são meses esses, né, que a gente vê a população se preocupando com IPVA, com material escolar, enfim, com outros gastos. O que a gente deve esperar, então, nesse momento? Essa questão de consumo, olhando para o varejo, a expectativa é de um bom consumo de alguns derivados agora no final de ano, cremes, condensados. Isso aí deve sair um pouco melhor por conta de festividades,
Mas como você bem pontuou, Letícia, janeiro, com a questão das férias, fevereiro também acaba afetando um pouco, esse consumo bem mais retraído. Um consumo que já está bem retraído, né, por conta da questão dos aumentos que a gente viu no varejo, então os preços foram lá em cima, então isso já gerou um consumo bem retraído, mas deve continuar um pouquinho ainda para esse início de 2023. E tendo esse overview que a gente está tendo, né, de ter o recuo no preço pago ao produtor, que a gente vê essa melhora da oferta, tanto pela internalização quanto a questão das pastagens, né, Jéssica, que vem chegando as chuvas, as pastagens vão melhorando, e os custos de produção praticamente se mantendo. A gente pode presumir que os custos atingiram um certo teto, Jéssica, ou não? Ainda tem espaço para esses custos de produção subirem um pouco mais? Olha, pensando na questão de defensivos, fertilizantes, isso deve dar uma estabilizada na questão de preços. Os fertilizantes, principalmente, a gente está com uma demanda um pouco mais retraída no mercado internacional nesse último mês e deve seguir relativamente assim. Já olhando para a alimentação, pensando em grãos, que é a parte mais que pesa um pouco mais, né, na questão de custos, a gente pode ter algumas novidades positivas. A safra brasileira de milho e de soja deve vir muito boa, agora essa primeira safra, essa safra de verão, então isso pode ajudar um pouco na questão do custo de produção, diminuindo um pouquinho e melhorando a situação do produtor. Em setembro, o último agora de 2022, a gente viu uma das melhores relações de troca do leite com o milho, né? Então, uma coisa que a gente não via desde 2017, chegou num patamar bastante baixo. Então, a gente pode ver essa questão da relação de troca melhorando um pouquinho daqui para frente, se confirmar essa safra muito boa que a gente está esperando para o Brasil. Então, Jéssica, para janeiro, que é um mês um pouco mais delicado, a gente tem um viés ali mais baixista para os preços. Agora para dezembro, né, que a gente pode ter esse consumo maior desses produtos de valor agregado, como creme de leite, leite condensado. O que a gente pode esperar para a cesta de lácteos como um todo, né? Isso deve puxar algum reajuste positivo ou dar uma freada na queda para o preço pago ao produtor? Olha, essa questão de reajuste, pensando no varejo primeiro, a gente tem visto nos últimos meses recuos sucessivos para ver se esse escoamento dá uma melhorada. Então, se tiver algum ajuste, vai ser algo muito pontual em itens que estão mais demandados. Mas, no geral, esses preços devem ficar em estabilidade para queda. Já olhando para o preço pago ao produtor, como a gente tem visto a captação dando uma melhorada, essa questão da internalização também ajudando e o escoamento relativamente fraco ainda, a gente pode ver novos recuos, sim. Olhando para a questão dos laticínios, 70% dos laticínios pesquisados praticamente indicaram queda para o pagamento de dezembro. Né? Isso pode dar uma mudada em janeiro, a depender desse escoamento aí dos produtos no mercado varejista. Certo, Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o pessoal aí da Scott são sempre muito bem-vindos com a gente. Muito obrigada por chamar a gente, Letícia. Tá, então, estivemos com a Jéssica Olivier, que veio nos trazer um panorama a respeito do mercado do leite nesse mês de novembro, que acabou de terminar. Então, o pagamento foi feito agora no mês de novembro, referente ao leite captado no mês de outubro. E, segundo a Jéssica, segundo a Scott, né, que faz aí um cálculo, né, uma média entre 18 estados brasileiros, houve um recuo de 1,8% no pagamento de novembro em comparação ao pagamento anterior, então fechando numa média de R$ 2,54 por litro de leite. E de acordo com a Jéssica, para o mês de dezembro e para o mês de janeiro, o viés de pagamento ao produtor ainda deve ser de queda, porque a gente tem um aumento da oferta, tanto pela captação aqui no mercado interno, que a gente tem a retomada das chuvas, isso vem trazendo o vigor novamente para as pastagens, como também pela questão da importação de leite, que veio aumentando pelo menos desde o mês de setembro. Então, essa internalização contribuiu com esse aumento da oferta e pelo lado da demanda, quando a gente teve aquele pico de alta nos preços lá pelo mês de agosto, que se via leite UHT custando R$10 a caixinha no supermercado, os preços eles ainda estão demorando um pouco para voltar para trás, ou seja, a demanda ainda segue mais retraída. Então, existe
esse desequilíbrio entre oferta e demanda, logo então a gente vê esses preços mais retraídos ao produtor. Daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.